Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para o nosso segundo vídeo a respeito dos geradores elétricos, sendo que no primeiro nós estudamos a parte teórica envolvida aos princípios físicos desse conteúdo e agora iremos para alguns exercícios de aplicação. Então, esse primeiro exercício diz o seguinte: o circuito indicado é o conjunto de uma bateria não ideal, logo a gente já sabe que existe uma resistência interna associada a ela, e de uma carga resistiva, que é essa lâmpada L, que funciona como se fosse um resistor. O gráfico representa a curva característica da tensão versus a corrente I, que a bateria fornece a diferentes cargas. Considere que a bateria esteja operando com uma particular lâmpada, a qual fornece a particular corrente de 6 A e determine a força eletromotriz da bateria, a resistência interna da bateria, a resistência dessa particular lâmpada, a potência elétrica dissipada por essa lâmpada e o rendimento, que é a eficiência da bateria na situação de operação. Então, esse gráfico aqui, pessoal, conforme a gente já viu no vídeo anterior, ele é característico de toda vez que a gente tem um gerador não ideal, um gerador real, certo? Então, aqui na letra A, para nós determinarmos essa força eletromotriz da bateria, nós podemos utilizar a equação do gerador. A equação do gerador diz que a DDP útil realmente que eu consigo utilizar, eu tenho que pegar a minha força eletromotriz indicada e subtrair o produto da resistência interna associada a esse meu gerador e a corrente que perpassa por ele. De acordo com o gráfico, nós temos diversos pontos, a qual a gente conhece o valor da minha DDP e o valor da minha corrente I. Poderia pegar esse primeiro, que eu sei que a minha DDP vale 10, minha corrente vale 4, ou esse outro, ou esse outro. Eu vou pegar o primeiro, ok? Apenas de um modo aleatório aqui. Então, aqui eu tenho que a minha DDP ela vale 10 naquele ponto, certo? Aqui, de acordo com o gráfico, a DDP vale 10 e a minha corrente vale 4. Então, 10 será igual a epsilon, que é o valor que eu quero descobrir, menos o valor da minha resistência interna, que eu também não sei, que multiplica a minha corrente, que naquele caso vale 4. Só que olha só, eu travei, porque aqui eu não conheço nem a minha força eletromotriz e nem a minha resistência interna. Ah, mas e se eu pegar um outro ponto? Por exemplo, esse aqui, que a minha DDP vale 6 e que a minha corrente vale 12. Aí, utilizando a equação do gerador, então vou chamar essa aqui ó, de equaçãozinha estrelinha. Então, utilizando agora esse segundo ponto aqui, nós teremos 6 e 12. Então, eu terei 6 igual a epsilon menos a minha resistência interna, que eu também desconheço, e a minha corrente ali, que vale 12. E eu chamarei essa relação aqui de coraçãozinho. Observe que eu tenho duas equações com duas incógnitas. Então, aqui eu acabo caindo em um sisteminha. Então, com essas duas relações, eu consigo escrever o seguinte sistema. Então, eu escrevi aqui no sisteminha as duas equações, apenas mudei a ordem, né? R vezes 4, 4R, 12 vezes R, 12R. Então, nessa primeira equação aqui, eu vou isolar o epsilon. Então, o epsilon, eu tenho 10 do lado de cá, eu tenho que 10, esse 4R negativo vem para cá positivo, então 10 mais 4R é igual ao meu epsilon. Então, só invertendo a ordem aqui para ficar mais bonitinho, então epsilon é igual a 10 mais 4R, beleza? Aí eu vou pegar agora essa relação e vou aplicar nessa outra equaçãozinha aqui. Então, ó, ela é 6 igual a epsilon menos 12R. Só que quem que é epsilon? 10 mais 4R. Então, 6 é igual a 10 mais 4R, apenas substituir o valor do epsilon, menos 12R. Então, aqui eu tenho 6 igual a 10, 4R menos 12R vai dar menos 8R. Menos 8R vem para o lado de cá positivo, 8R igual 10 já estava desse lado e 6 vem para cá negativo. Então, eu encontro que 8R será igual a 10 menos 6 é 4, então R será igual a 4 dividido por 8. 4 dividido por 8, encontramos que a resistência interna ela vale 0,5 ohms. Agora que eu conheço esse valor, basta eu voltar aqui e substituir. Então, epsilon será igual a 10 mais 4 vezes R. R é 0,5. Então, epsilon será igual a 10 mais 4 vezes meio, vai dar 2. Encontro uma força eletromotriz igual a 12 volts. Aí já respondo a letra A. A letra A pergunta a força eletromotriz da bateria. A força eletromotriz da bateria é igual a 12 volts. A B pergunta a resistência interna da bateria. A resistência interna a gente até terminou ali também. É Rzinho igual a 0,5 ohms. Então, já resolvemos a A e a B com um simples sisteminha. Aí a C quer saber
qual que é a resistência dessa particular lâmpada? Então, essa lâmpada, o exercício fala aqui ó, que ela fornece uma corrente I igual a 6 A. Se a gente olhar aqui para o gráfico, quando eu tenho uma corrente igual a 6 A, que está exatamente aqui no meio entre 4 e 8, ela também vai estar aqui exatamente no meio entre 8 e 10. Então, consequentemente, eu já sei que a DDP, nesse caso, vale aqui 9 volts. E por que isso é importante para a gente responder essa letra C? Porque nós temos a primeira lei de Ohm, que é V para R, lembra? Que a V é igual a R vezes I. Então, qual é a tensão associada a ela? É uma tensão de 9 volts. A resistência dessa lâmpada é o que eu quero descobrir. E a corrente que passa ali por ela é de 6 A. 6 está multiplicando, passa para o lado de cá dividindo. 9 dividido por 6. Então, vamos fazer essa continha, ó, 9 dividido por 6, 6 vezes 1, 6, aqui sobra 3, coloca vírgula, acrescenta um zero, 6 vezes 5, 30, menos 30, 0. Então, deu 1,5. Então, eu encontro que a resistência dessa lâmpada ela é igual a 1,5 ohms. Então, respondemos aqui já, esse é o Rzão, né, porque é de resistência, a letra C. Aí a letra D quer saber qual que é a potência elétrica dissipada por essa lâmpada. Então, a potência dissipada, a gente sabe que ela é dada pela resistência que multiplica a corrente ao quadrado. Então, a potência dissipada ela será igual à resistência dela, que acabamos de calcular, que é 1,5, e a corrente que passa por ela, de acordo com a nossa análise gráfica aqui, é de 6, então 6 ao quadrado. Então, a potência dissipada ela será igual a 1,5 vezes 6 ao quadrado, que é 36. Então, minha potência dissipada será igual ao resultado dessa continha aqui. Vou fazer aqui no canto, ó. 36 vezes 1,5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. Mais 6 e 3. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 4, aqui vai dar 1, aqui dá 5. Uma casa decimal, 54. Então, encontramos que a potência dissipada é igual a 54 watts. Então, essa é parte da resposta que a gente tem da letra D. Só que, além dessa potência dissipada, também quer saber o rendimento, a eficiência dessa bateria. Nós sabemos que existem várias fórmulas para a gente calcular esse rendimento. Uma delas é a gente fazer a razão entre a potência útil pela potência total. Então, primeiro a gente tem que determinar a potência total. A dissipada, nesse caso, é a própria útil, porque essa lâmpada ela tem que dissipar realmente energia para ser o objetivo dela. Então, no caso da lâmpada, essa potência dissipada ela é a própria potência útil. Então, a potência útil é de 54 watts. E qual que vai ser a potência total? Para calcular a potência total, nós já sabemos que temos que multiplicar o valor da minha força eletromotriz pela corrente. Então, a potência total será igual à força eletromotriz, que é 12, de acordo com o que a gente resolveu aqui no comecinho, certo? Que multiplica o valor da minha corrente, que é o valor de 6 ampere. Então, minha potência PT total será igual a 12 vezes 6, vai dar 12, vai 1, vai dar 72. Então, dá 72 watts. Então, aqui ó, o meu rendimento, N, ele será igual à potência útil, 54, e a potência total, 72. Quando a gente faz essa continha, quanto que a gente encontra? Vamos achar um espacinho aqui para fazer. Então, ó, 54 por 72. Não dá para dividir direto, coloca 0, vírgula, acrescenta um zero aqui. Agora a gente pode fazer 72 vezes 7, que dá 504, menos 504, que sobra 36. Com mais um zero aqui, 72 vezes que número vai dar 360? Exatamente 5. Então, menos 360 igual a zero. Então, encontramos que o rendimento é de 0,75, ou eu também posso multiplicar isso aí por 100, e colocar em porcentagem, que seria de 75%. Beleza? E assim finalizamos esse nosso primeiro exercício. Com a potência dissipada aqui, igual a 54 watts, e um rendimento N igual a 75%. O exercício 2 diz: um circuito misto construído com fios ideais é formado por 3 resistores. O primeiro deles, R1, é associado em série a outros 2 resistores, R2 e R3, que estão associados entre si em paralelo. Nas extremidades do circuito misto, liga-se um gerador ideal que aplica, se é ideal quer dizer que não tem resistência interna, né? Que aplica nas extremidades uma diferença de potencial de 30 volts. Sabendo que os resistores R1, R2 e R3 têm resistências elétricas respectivamente iguais a 14 ohms, 20 ohms e 80 ohms,
a intensidade da corrente elétrica que é aplicada no circuito misto é de quanto? Então, eu marquei aqui os valores da resistência, né, de cada resistor informado pelo exercício, e como ele fala que se refere a um gerador ideal, a gente sabe que não existe resistência interna associada a ele. Então, a equação do gerador, que é a força eletromotriz menos o produto da resistência interna pela intensidade de corrente, esse valorzinho aqui some. Então, nós temos que a DDP informada é a própria força eletromotriz. Então, a relação que equaciona essa DDP com a intensidade de corrente elétrica é a lei de Ohm, V para I. Então, DDP ela é igual a resistência vezes a intensidade de corrente. Como eu estou falando do circuito completo, eu tenho que determinar qual será a resistência equivalente da associação desses três resistores. Para isso, nós temos que lembrar as características da associação de resistores em série e em paralelo. Toda vez que eu tenho associação de resistores em série, a resistência equivalente é dada pela soma. E quando eles estão associados em paralelo, ela é dada pelo inverso da soma dos seus valores. Então, como eu tenho aqui que R2 e R3 estão associados em paralelo, eu vou começar por eles. Então, qual vai ser a resistência equivalente de 2 e 3? Eu teria que escrever 1 sobre R23 é igual a 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Só que nós sabemos que quando a gente tem apenas 2, eu posso fazer o produto pela soma. Ou seja, eu faço R2 vezes R3 dividido pela soma de R2 mais R3. Ok? Toda vez que eu tenho apenas dois resistores associados em paralelo, eu posso fazer desse jeito. Então, essa resistência de 2, 3, ela será igual à resistência do 2, que vale 20, que multiplica a do 3, que vale 80, dividido pela soma de 20 mais 80. Então, essa minha resistência R23 ela será igual. 2 vezes 8 é 16, com mais 2 zero, 1.600. Dividido por 100. Posso cortar esses 2 zeros de cima com esses 2 zeros de baixo e encontro que a resistência equivalente de 2 e 3 é igual a 16 ohms. Aí essa resistência equivalente de 2 e 3 está associada em série com esse primeiro R1. Então, agora eu consigo encontrar minha resistência equivalente, que vai ser dado pela soma do R1 com R23. Então, a minha resistência equivalente será igual a R1, que vale 14, mais R23, que vale 16. Então, a resistência equivalente desse circuito será igual a 30 ohms. Aí, agora ficou a coisa mais fácil do Brasil. A DDP eu já sei que é de 30, então aqui eu tenho que 30 é igual a resistência equivalente também é 30 vezes a corrente I. 30 está multiplicando, vem para cá dividindo. 30 dividido por 30, encontramos uma intensidade de corrente igual a 1 ampere. A alternativa correta, letra A. Nunca foi tão fácil. O terceiro exercício diz que Matheus, um estudante do Instituto Federal de Minas Gerais, monta um circuito com 4 lâmpadas idênticas, representadas pelas resistências R1 até 4, e uma bateria ideal de tensão V. Se a bateria é ideal, significa que ela é um gerador sem resistência interna. Inicialmente, a chave C está aberta como representado. Matheus analisa o circuito antes e depois de a chave C ser ligada. Após o fechamento da chave C, Matheus verifica o quê? Ele verifica que a bateria passa a fornecer uma tensão maior. Essa primeira alternativa ela já é falsa, porque a tensão fornecida pela bateria é de característica da própria bateria e não muda com a alteração do circuito. Então, tanto faz ela estar aberta ou fechada, a tensão fornecida não vai variar. Aí a letra B. A corrente que atravessa a lâmpada R3, que é essa lâmpadazinha aqui, ela vai diminuir? Quando a gente fecha a chave, a resistência equivalente do circuito ela diminui, porque inicialmente eu teria esses 3 aqui associados em série, e quando eu fecho essa chave, eu terei esses 2 aqui associados em paralelo, porque aqui eu teria a resistência desse nozinho aqui e desse nozinho aqui, que fará que a resistência equivalente desses 2 seja menor do que a do R2, que vai diminuir a resistência equivalente do circuito. E, consequentemente, a corrente aumenta. Logo, a corrente que passa aqui por R3 será maior. Portanto, essa B também ela é falsa. E a letra C fala, a corrente que atravessa a lâmpada R2 aqui diminui? Correto. Essa é a nossa alternativa correta.
porque a corrente que chega até a associação em paralelo, ela é dividida entre os dois resistores quando a chave é fechada, e isso diminui a corrente que atravessa aqui em R2. Porque inicialmente eu tinha aqui uma corrente I que ela vinha para cá e depois esse mesmo valor vinha para cá. Agora aqui não. Se eu chamar aqui essa corrente de I1, eu teria aqui, quando esse circuito é fechado, que parte dessa corrente vem para cá, que eu não posso chamar de I1, colocar aqui I2 porque ela é diferente, só que ela é menor e para cá vem essa outra corrente 2. Depois elas se juntam e retornam para cá como sendo I1. Então, neste caso, como teve a ramificação devido à existência desse nó, a corrente que passa por R2 realmente diminui. E a letra D fala, né, que ele viria um curto-circuito estabelecido nesse circuito, que também é falso, porque há resistência em todos os segmentos do nosso circuito, portanto, é impossível a existência de um curto-circuito. Então, aqui nós finalizamos os nossos exercícios de aplicação e agora vamos para os exercícios propostos, que são foco específico do Enem.